Caixa de Pandora, o Instituto de Criminalística da Polícia Federal, concluiu a perícia que apurava a integridade dos gravadores usados por Durval Barbosa na delação do mensalão do DEM. Foram descartadas fraudes ou adulteração no equipamento. A investigação foi feita a pedido da defesa do ex-governador José Roberto Arruda. O equipamento foi usado para gravar conversas em 2009, em que Arruda e integrantes do alto escalão do governo falavam sobre o pagamento de propina a deputados distritais em troca de apoio político. O dinheiro era desviado de contratos de informática. Na época, Durval Barbosa ocupava o cargo de secretário de Relações Institucionais. Com essa decisão, as investigações podem voltar a ocorrer na Justiça normalmente. Cerca de 20 processos relacionados à Caixa de Pandora estavam parados à espera dessa perícia. Em nota, o Ministério Público do Distrito Federal disse que as conclusões encerram as discussões sobre a integridade da prova. A defesa do ex-governador disse que agora vai questionar a perda de 10 minutos de gravação e as mais de 1.000 falhas no áudio captado. Cláudio Humberto, depois de tanto tempo, quando deveremos ter um ponto final nesse caso? Pois é, agora sim, isso já se aproxima, né? Esse caso que começou lá atrás, há tantos anos, né? Primeiro houve uma demora imensa da apresentação da denúncia, feita somente mais de 3 anos depois da Operação Caixa de Pandora. E depois iniciaram todas essas manobras protelatórias, como a alegada fraude na gravação, etc. e tal. Mas a gente viu agora que o Instituto de Criminalística não viu nada disso, rejeitou e, portanto, a Caixa de Pandora vai finalmente para a sua conclusão e ajudar Brasília a virar a página essa página vergonhosa da nossa história recente. Uma correção, eu afirmei agora há pouco que a ministra Rosa Weber será a segunda mulher a presidir o TSE, ela será a terceira mulher. Antes dela presidiram as ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia, mas ela sim será a primeira mulher a chefiar, comandar uma eleição presidencial no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que devem ser rejeitadas denúncias baseadas apenas em delações premiadas. A decisão tomada durante o julgamento do senador Ciro Nogueira deve enfraquecer as investigações da Lava Jato. A gente volta a falar com a Renata Dourado. Decisão importante, né, Renata? Muito importante, Rodrigo, essa decisão aí foi da maioria dos ministros que fazem parte da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, eles estavam analisando uma denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Ciro Nogueira, do PP, Partido Progressista. Então, de acordo com essa denúncia, o senador teria recebido R$1.800.000 de propina da empreiteira UTC e, em troca, teria favorecido a empreiteira em contratos firmados com o Ministério das Cidades. Inclusive, dava detalhes, por exemplo, diz que R$1.400.000 teriam sido dados para o senador na própria residência dele, por intermédio do doleiro Alberto Youssef, e o restante teria sido pago por meio de contratos fictícios com escritórios de advocacia. Apesar desses detalhes, os ministros entenderam que não tinham provas, que tudo isso, toda essa denúncia foi baseada apenas em delações. Então, eles decidiram arquivar. A gente está falando de um caso específico, mas é claro que isso vale para qualquer outro caso, qualquer outra denúncia que tenha como base aí apenas delações que não tenham, portanto, provas. Ontem também, essa mesma segunda turma decidiu retirar das mãos do juiz Sérgio Moro delações de 6 pessoas ligadas à Odebrecht que citavam irregularidades envolvendo o ex-presidente Lula e o ex-ministro Guido Mantega com relação a repasse ilegal de dinheiro para o PT. Então, saiu das mãos do juiz Sérgio Moro e vai para as mãos da Justiça Federal aqui em Brasília. Isso é a segunda vez que acontece. Em abril deste ano também, essa mesma segunda turma decidiu retirar das mãos do juiz Sérgio Moro delações envolvendo aí, que citavam irregularidades envolvendo também o ex-presidente Lula e o sítio de Atibaia. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, dá para considerar essa decisão aí um golpe na Lava Jato? Eu não sei se é golpe, porque não podemos falar em golpe quando se trata de decisão judicial, mas sem dúvida nenhuma enfraquece muito a Lava Jato, né? Afinal de contas, a prova oral é uma prova que a Justiça tem levado em conta ao longo dos anos no Brasil. O Brasil privilegia a chamada oralidade, sobretudo no direito criminal. E essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal deixou o Ministério Público muito apreensivo, mas também produziu felicidade a muitos dos acusados
e enrolados em ladruagem da Lava Jato. Teve muito ladrão aí comemorando essa decisão, infelizmente, da segunda turma. Ninguém deseja que a justiça condene sem provas, mas descartar provas tão importantes assim chega a ser uma decisão que causa, de fato, muita estranheza. E 14 presos beneficiados pelo saidão do Dia dos Pais não voltaram e agora são considerados foragidos da Justiça. A Secretaria de Segurança Pública informou que 1.084 presos foram liberados entre os dias 10 e 13 de agosto. Pelo menos 3 beneficiados se envolveram em crimes, entre eles o roubo com reféns, que tirou a vida de 3 pessoas em uma batida no Eixão. O Dia dos Pais foi a 5ª saída temporária deste ano. Quem tiver informações sobre os foragidos pode ligar no telefone 190 da PM ou 197 da Polícia Civil. E a seguir, a polícia fecha a casa de prostituição na Asa Sul. Uma pessoa foi presa. O Banho de Cidade volta já.